Olá, irmãos! Começaremos mais um estudo do livro de Esther. Quero chamar sua atenção para se atentar para o mover do Senhor e o mover do sistema deste mundo. A batalha foi declarada e os dois reinos buscam o mesmo povo. A diferença é que um é para destruir e o outro para salvar. Essa batalha acontece hoje, também em nossos dias. O reino deste mundo trabalha para destruir o povo de Deus, para levantar perseguições contra a nossa fé, para distorcer nossa posição firme em não nos contaminar com os prazeres ilícitos desse mundo, para que pareça falta de amor, para que pareça preconceito, ou até mesmo radicalismo e intolerância, visto que andamos pelo que a palavra de Deus diz e cremos que ela é verdadeira e eterna. É uma questão de escolha, e nós escolhemos por seguir a Cristo. O Senhor tem guardado seu povo ao longo da história com a sua mão poderosa. O inimigo continua arquitetando seus planos sujos, tentando corromper o povo de Deus, com mentiras sobre a paternidade, enganando para que busquemos os prazeres do mundo para nos distrair, como se isso pudesse realmente nos preencher, embriagando nossa mente com distorções da verdade, para nos confundir. Precisamos manter nossos olhos no céu, naquele que controla todas as coisas, e ter nossos pés firmados na rocha, andando neste mundo como peregrinos. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse sistema mundano. E agora, iniciaremos o nosso novo estudo. Esther 4, do 1 ao 17. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera para pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Susã, para os destruir, para que os mostrasse a Esther e as fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de tudo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha?
Então disse Ester que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejue por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Ester lhe havia ordenado. Nesse capítulo, começamos a ver as reviravoltas e o descortinar na história do povo de Deus. Havia um decreto de morte. Havia também um povo que clama. A palavra diz que quando clamamos, o Senhor ouve. Salmo 34:17 fala assim: Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Mordecai se levanta para se fazer conhecido o seu clamor. Mordecai foi à porta do rei, porque ainda que o rei pudesse matá-lo, chamaria a atenção de Ester e também do rei, e ele poderia ajudá-lo mudando essa situação. Ester, sabendo e entendendo a situação, ajuda Mordecai, pois compreendeu que seu povo pereceria, que mesmo dentro do palácio não estaria segura por muito tempo. E Mordecai ajuda a ver que ser rainha poderia ter um motivo muito maior. Aqui a pintura da tela começa a mostrar mais forma e cor. Mesmo sem pronunciar o nome de Deus, vemos ele no controle e despertando seus filhos a colaborar com a salvação do seu povo. O povo se une em oração e jejum por uma causa. Há um poder na unidade, assim como a falta de poder na divisão. Quero fazer algumas aplicações para nós. Nunca devemos colocar nossa segurança em nosso entendimento. Devemos sempre buscar o Senhor, sua palavra e a ajuda dos irmãos. O Senhor está no controle da história e por mais que não entendemos, Ele continua no controle. Temos a falsa ideia que quando vai tudo mal, Deus não está vendo. E isso não é verdade. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nada escapa de seus olhos. No Salmo 3:8 fala assim: Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O Senhor sempre usa as circunstâncias para nos despertar espiritualmente, para nos alinhar e para revelar a sua glória. Romanos 8:28 nos ensina: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sempre teremos que nos posicionar sobre quem vai reinar em nosso coração, o mundo ou Deus. Essas escolhas são sempre difíceis para enfrentarmos. O mundo tem que ser destronado do nosso coração. Assim como Ester e Mordecai não consideraram o só se proteger, mas arriscaram a vida para salvar o povo de Deus, assim somos nós hoje, proclamando a verdade, andando em nossa fé, não negociando princípios, sendo vasos úteis nas mãos do Senhor para libertar aqueles que estão ainda no engano. Assim como o povo judeu tinha um decreto de morte, precisava de um mediador para interceder por eles, assim nosso Jesus se deu por nós, para nos resgatar, nos salvar. 1 Timóteo 2,5 diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nosso intercessor intercede por nós, dia e noite. Irmãos, que estímulo receber essa verdade, que encorajamento, que segurança. Ele está no controle, intercede por nós e não desiste de nós. Nossa tribulação, nossas aflições não é o nosso fim.